início de uma nova série. Quero que você... Alguém aqui fala problema? Talvez seja o primeiro passo na série, é esse. Fala, pastor, está errado, problema. Não é assim que se fala, não. A minha vida inteira eu falo problema. A série é sobre fale problema, mas não seja um problema. Nós vamos entender em 3 partes aqui sobre como podemos lidar com os nossos problemas na nossa vida. A primeira parte, que é hoje, a gente vai aprender a priorizar e entender que existem problemas que devem ser tratados com muito mais urgência e outros que não precisam de tanta urgência assim. Às vezes a gente foca no que é tão urgente e aí a gente acaba perdendo o que é essencial para a nossa vida. Nas próximas 2 partes, nós vamos mais especificamente falar sobre não sermos um problema, tanto na vida das pessoas quanto na nossa vida. E aí, venha, se você veio hoje, venha os próximos 2 domingos para que Deus possa completar essa mensagem na sua vida, em nome de Jesus. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o título da série é que falar problema é errado. Concordam comigo, sim ou não? Só que ser problema é muito mais errado. Porque, pastor, então, a série está mandando eu falar problema. Então, isso não é errado? É errado. Mas nós vamos entender que a Bíblia revela que existem problemas muito sérios que às vezes a gente vai deixando de lado. E são questões muito mais cruciais na nossa vida. Eu, enquanto psicólogo e pastor, um privilégio que eu tenho é escutar problemas de pessoas, os vários, diferentes, de toda ordem, em todas as áreas. E as pessoas erram, eu percebo isso nitidamente. As pessoas erram muito porque elas não sabem elencar problemas que são prioritários de ser tratados e problemas que pode esperar um tempinho para que eu possa tratar. Existem problemas muito sérios na nossa vida. O tema de hoje, essa frase de hoje, está falando justamente sobre isso. Olha, falar errado, né, é um problema. Claro que é um problema na nossa vida. O crente não tem que... quem me importa é a salvação. Lá vou estudar, lá vou falar bem, escrever bem, estou nem aí para isso. É claro que é um problema, mas existem problemas muito mais sérios na nossa vida. Por exemplo, eu lembro muito bem de um caso específico, de uma mulher que literalmente, ela perdeu o casamento dela por conta de um cafezinho. No trabalho dela, você sabe que existem homens galãs, né, galanteadores, gentis, começou a oferecer um copo d'água, um cafezinho para ela, começaram a se aproximar, de repente, cometeu adultério com aquela pessoa. E ela não percebeu que aquilo ali, aquela intenção, não, é só um cafezinho que ele está sendo gentil comigo, gentil que nada, tinha outras intenções. E aí foi permitindo que aquilo ali, que aparentemente não era um problema, ele só está sendo gentil, afinal de contas, é tão bom um cafezinho mesmo. E aí foi, e aí saía, e aí de repente conversava, e aí almoçava junto, e aí foi dando ouvidos para aquilo, e de repente veio a ruína da vida dela, do casamento dela, a partir daquilo ali, porque ela não soube elencar um problema muito sério, tratou como coisa pequena. Nunca é só um cafezinho. As coisas, o diabo, ele é muito astuto, ele começa com pequenas porções, irrelevantes na nossa vida, e você vai olhar para aquilo, não, isso aqui não é um problema, você lidar com isso, e aí vai dando espaço, vai dando margem, de repente você está entranhado em questões e situações que vão minar a sua vida. Hoje nós vamos entender que existe base bíblica para isso, sobre como elencarmos os nossos problemas, as questões da nossa vida. Mateus 23 é o texto que nós vamos caminhar hoje, a partir do verso 24, diz assim: guias cegos. Jesus está falando com os fariseus, e a grande crítica de Jesus a respeito dos fariseus era justamente eles selecionarem seus problemas. Algumas coisas eram irrelevantes, outras coisas eram bem graves. E aí Jesus está dizendo, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, vocês estão tratando questões pequenas como grandes, e coisas grandes vocês estão tratando como pequenas. Verso 25 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro deles estão cheios de ganância e cobiça. Jesus está dizendo, olha,
Não é errado limpar o exterior do copo, do prato, da sua casa. Não vai chegar em casa hoje e dizer, olha, para o seu marido, eu não lavo mais louça nessa casa. Porque o que importa é o interior, a comida que está dentro. Isso eu faço. Limpe mais. O importante é isso aqui, ó, olha para o seu interior. Olha para o interior de vocês, está cheio de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O verso 24. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Hoje nós vamos tratar mosquito como mosquito e camelo como camelo. Talvez tenham camelos que você está entalado na sua vida e você está se preocupando com questões menores, problemas menores, que são problemas, mas que devem ser tratados em uma outra situação. Nós erramos muito porque a gente deixa de priorizar coisas que são importantes na nossa vida. Você já deve ter visto pessoas que tem um iPhone, mas não tem um reboco na casa dela. Eu trouxe até uma foto. Cadê a foto, Enche? Olha aqui. Provavelmente é mentirosa essa notícia, mas eu trouxe mesmo assim. A fonte é duvidosa, mas eu achei tão bonitinha a notícia, tinha a ver com o tema. Aumenta o número de pessoas que deixam de rebocar a parede para comprar iPhone. Quem se deu o trabalho para fazer esse tipo de pesquisa? Né? Ou seja, inversão de problemas. É claro que ela precisa de um celular bom, todo mundo hoje em dia precisa disso. Só que, é claro que também dormir num quartozinho rebocado e pintado é muito mais importante. Para a vida da pessoa, é muito mais relevante. Tem pessoas que estão numa crise financeira, e aí elas, no meio de uma crise financeira, elas continuam indo para rodízio, continuam comprando roupa nova, continuam gastando dinheiro no açaí toda noite. Ou seja, é um problema na vida financeira, isso é um problema grave. Então, a sua fome fica de lado por um tempo. Tem problema maior do que a nossa gula. Amém? Então, fica na vontade, um tempinho, sem comer tanta carne, ir para rodízio de picanha, coisa do tipo. E o problema principal é a sua vida financeira. A gente reclama tanto e muda tão pouco em cima dessas questões. Mas a igreja é o lugar da gente estar revelando esses problemas que são reais. O lugar da gente ser exortado é na igreja, é através do ministério da palavra do Senhor. Então, participar desse momento aqui tem que ser um momento de incômodo na nossa vida. Tem que ser um momento que vai nos tirar de uma situação e a gente, às vezes, eu vou para a igreja hoje porque eu estou tão em crise, estou tão em guerra. E aí tem vezes, vocês vão concordar comigo, que a gente sai ainda mais perturbado desse lugar. Porque a gente vem para cá para sentir alívio, mas na verdade a gente é exposto ao nosso pecado. Problemas são revelados. Situações que estão minando a nossa vida. Não, eu vou para lá porque eu estou sem dormir. Eu preciso de alívio, dormir melhor. Mas o menor problema seu é a sua insônia. Porque ela é consequência de questões muito sérias na sua vida, que às vezes você deixa de lado. Então, em nome do Senhor Jesus, vir para esse lugar tem que ser um incômodo, nem sempre, mas algumas vezes, ou parte das vezes, tem que ser um incômodo. Tem um texto que me traz paz, é João capítulo 6, o verso 66, Jesus depois de um discurso muito duro, o verso 66 diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, Jesus foi o primeiro a sofrer, o que é quando a galera deixa de curtir em massa, a pessoa te seguir em massa vocês sabem, pelo amor de Deus, o pessoal das redes sociais aí, foi o quê? Cancelado. Jesus foi o primeiro a ser cancelado na história. Muita gente deixou de seguir Jesus por conta do discurso dele. Não agradou a todas as pessoas. Verso 67. Jesus perguntou então aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse lugar, às vezes, vai ser um lugar de incômodo, porque a gente vai revelar os seus problemas reais. Talvez você tenha problema na língua. Posso ouvir um amém? Pastor, falo demais. Pastor, tem um problema, fofoco demais. Talvez esse seja o seu problema.
E tem que ser exposto nesse lugar. Talvez o seu problema seja o trato em casa com o seu marido. E aí tem que ser falado sobre isso nesse lugar. Porque eu tenho a figura que eu tenho sobre o reino de Deus. É como se o reino de Deus fosse um paletó, uma roupa. Para os homens um paletó, para mulheres talvez um vestido. No qual esse paletó, essa roupa, está na sua altura. Só que não está na sua largura. Você, para entrar nesse paletó, você tem que perder peso. E muito peso. Tem que cortar algumas coisas da sua vida. Tem que mudar. E isso custa caro. Tem muita gente querendo entrar no reino de Deus sem cortar nada. Tentando, vai lá na dona Raimunda, provar um paletó. Não dá em você. De maneira clara. Tenta abotoar e não abotoa. Porque ainda tem muita coisa na sua vida que precisa ser cortado. De vez em quando a gente vê um crente todo entanguinado, assim, estanguinado. Como é entanguido, né? Aquela pessoa que não dá para ela, o paletó é PP, e ele é G, ele está lá vestido, a gravata lá em cima. De vez em quando o cristão já deu um passo de fé e conseguiu entrar no paletó, mas ele ainda é muito duro ainda, está entanguido ainda, porque ainda tem coisa a ser cortada na nossa vida. Meu querido, vir para a igreja, escutar a palavra do Senhor, é sobre perder peso, é sobre perder coisas. Nem sempre você vai fazer o que quer. Você vai ter que abandonar coisas para seguir a Jesus. Porque o paletó do Senhor, o reino de Deus, tem um tamanho certo. E ele não vai ser moldado e mudado para que você caiba nele. É você que se ajusta para entrar nele. O reino de Deus é revelado na sua palavra. Existem problemas claros na palavra do Senhor. O erro da nossa geração é tentar mudar a roupa que o crente tem que entrar. E aí eu tento esticar aqui, deturpando textos ou escondendo textos da Bíblia, para que o irmão se sinta inserido num negócio que ele não cabe. Nós temos que perder coisas. O reino de Deus é sobre perdermos coisas, circunstâncias, nossa carne ser deixada de lado, para que nós venhamos a usar isso. Existem problemas, talvez, na sua vida, que precisam ser jogados fora. Talvez você use o seu celular de maneira errada, e isso tem que ser jogado fora. Talvez você tenha nos seus olhos, tenham pessoas aqui, pastor, quando eu dirijo sozinho é um problema, porque eu estou no vidro fumê, ninguém me vê, e eu fico olhando, observando as mulheres, buzino para ela. Então, no seu secreto, Deus vê tudo isso. Vir para esse lugar é sobre falarmos isso. Aqui a aparência é muito boa, todo mundo está bonitinho aqui nesse lugar. O reino de Deus é muito mais sobre quando a gente sai daqui. Sobre quando a gente chega na nossa casa, é sobre o que a gente faz antes de dormir, sozinho no nosso quarto, é sobre isso, perdermos coisas, em nome de Jesus. Toda pregação ela deve apontar para isso, sobre perder esse peso, para que eu esteja nessa roupa, nesse paletó, nesse vestido chamado reino do Senhor. Você vem para cá, Deus traz alívio para a sua alma, só que aí entenda no final, quando você entra nessa roupa, é ou não é bom? Você já lutou para entrar numa roupa? Pastor, aquela calça me servia, e já não me serve mais. Eu comecei uma dieta e eu voltei a entrar na calça. Todo mundo fica feliz com isso. Porque perdeu peso, e eu entrei na roupa. Quanto mais entrar no reino de Deus, você vai perder algumas coisas, mas não há vida melhor. Não há sensação melhor do que sentir que eu estou aqui, estou dentro desse negócio aqui. E muita gente se levanta contra igrejas. Por exemplo, a nossa igreja tem algumas críticas. Foi ousada a igreja no início, como é que pode uma igreja dessa, de parede preta no interior desse? É crer demais, é querer não ser criticada nesse lugar. Mas olha o nível de crítica. Parede preta. Não, por que fecha a luz na hora da pregação? Que negócio escuro é esse nesse lugar? Por que isso importa tanto? Por que isso se transforma num problema? Eu fico me perguntando sinceramente. Por que quando a gente faz nossas ações sociais que registra nas redes sociais, sempre aparece alguém que vai lá, no privado do pastor, geralmente, e critica. Olha, vocês estão se amostrando aí. Vocês deviam fazer essas coisas em secreto, porque a Bíblia diz que tem que ser em secreto. Não deve mostrar o que vocês estão fazendo aí, porque vocês querem aparecer, querem aplauso. Sempre aparece alguém com um tipo de crítica dessa. Ou então, aí florescer um desfile de moda. Alguém já escutou essa? Eu não vou para lá porque eu não tenho roupa para ir para lá, para aquela igreja. Críticas criam problemas e criticam a igreja porque, no final das contas, meu amado e minha amada, não tenho que criticar sobre a pregação da palavra nesse lugar.
Não tenho que criticar sobre o que realmente importa, porque numa igreja eu importo como a Bíblia é pregada. Amém? Isso que a gente tem que avaliar. Segunda-feira agora, essa segunda-feira passada, eu estava com um grupo de pessoas que resolveram congregar conosco. Sempre a gente recebe essas pessoas. Eu conversando com elas, estava falando, olha, possivelmente no final dessa conversa vocês vão decidir entrar na igreja ou não. Avalie essa igreja ou qualquer outra igreja que você vai entrar, se você está vindo de outra cidade, outro ministério, questões da sua vida, como é que a Bíblia é pregada naquele lugar. Essa é a avaliação do crente. O problema real de uma igreja é um evangelho que estica-se o paletó para o crente caber dentro. Isso é tudo errado. O que uma igreja realmente importa para uma igreja é como o pecado é tratado naquele lugar. E aqui a gente não aceita que pessoas brinquem com o nome do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. É claro que a gente trata em amor, porque nós erramos também, porque o pastor de vocês peca também. Nós tratamos em amor, abraçando, incentivando, mas não venha tratar Deus de qualquer maneira nesse lugar. Nós estamos aqui sofrendo muito, perdendo peso juntos para juntos entrarmos nesse paletó espiritual, nessa roupa espiritual. Então é natural que no processo a gente não perca todo o peso de uma vez. E aqui é o local, é a nossa academia espiritual para a gente ir mudando o nosso corpo para entrar finalmente nisso. Leva um tempo, mas não venha querer tratar aqui, continuar o mesmo tipo de vida. Importa muito para uma igreja como ela trata o pecado. Nesse lugar você vai ser incentivado a amar. Isso importa demais. Uma igreja que não ama, que não olha para o próximo, que não é sensível à necessidade das pessoas ao redor, isso é um problema de uma igreja. Não a nossa paredezinha preta, que na verdade a gente usa para melhorar a concentração de vocês e para que esse telão funcione. Se fosse outra coisa, ele não funcionava dessa forma. É só um detalhe, é só estético, é só aparência, é só um estilo de culto. Isso não é problema. Mas o problema real é isso. Se nós estamos ou não formando imitadores de Cristo, pessoas parecidas com Jesus, isso sim seria um problema, se pessoas estivessem nesse lugar e não se parecessem com Jesus. Mas aqui eu me orgulho demais de pessoas que cada vez mais estão pipocando, parecendo com Jesus nesse lugar. Por isso que nos incentiva a viver a igreja, porque justamente o que importa é isso. Hoje nós queremos, nesse início dessa série, abrir os seus olhos para que você veio para esse lugar para ser incomodado. Jesus, quando dava o seu discurso, João capítulo 6, ele estava incomodando pessoas, tanto que as pessoas deram dislike em Jesus, deixaram de seguir Jesus, porque o discurso dele foi duro. Mas importa muito mais florescer em nome de Jesus, termos aqui 50 pessoas fiéis ao Senhor, que no último dia subirão com o Senhor, do que termos 5.000 aqui que só subirão 10 no último dia. Porque a gente alargou a porta demais, mais do que o Evangelho pede. Talvez o problema maior é justamente isso. Talvez o problema real da sua vida é porque você precisa ter um choque de realidade. Dia desse, o Biel estava lá em casa. E aí o Biel, meu filho mais velho, ele reclamando da comida. 7 anos, você sabe, se você é pai, mãe, nessa época, você sabe que ele começa a reclamar dessas coisas mesmo. Diz que não presta, que não gosta, que não está gostoso, que queria outra coisa, coisa do tipo. E aí fazendo aquela cara, almoçando, e a cara daquele tamanho, parece que está comendo uma coisa horrível. Eu disse, está certo, hoje tem sopão, vou lhe levar num lugar, o papai vai num lugar, e você vai conhecer um lugar. E você sabe, quem já foi para o sopão da igreja sabe que de vez em quando eu estou levando ele para aquele lugar, para que tenha um choque de realidade. Às vezes, meu querido, minha querida, o seu problema é tão grande, porque você está vivendo somente a sua vida. Chega lá, Gabriel, está vendo aqui essa rua? Não tem asfalto, não tem pedras, é só o barro, a rua. Está vendo essa água descendo aqui no meio da rua, lá na Estrada Velha nesse dia. Isso aqui não é um rio, não. Isso aqui é o esgoto das pessoas. Quando as pessoas usam, sei lá, lavam as louças, vão no banheiro, a água desce aqui, ó, no meio da rua. Está vendo isso aqui? Está vendo aqui, ó, a fila de pessoas aqui para receber uma sopa que a igreja está ofertando para elas? Porque muitas dessas pessoas não têm o que comer em casa. É o que vai salvar a noite delas, é isso. Pastor, um menino de 7 anos, se eu falando dessa forma, tem que falar. Porque senão a gente cai na ilusão que o nosso mundo é xilito, o mundo dele é xilito. É a pizza que ele quer. Talvez, meu amado, você está reclamando, dizendo que tem problemas, mas na verdade seu mundinho ainda está muito fechado, está muito restrito. Eu lhe convido a andar ao nosso redor. Essa semana eu fui lá no pé da serra aqui. O nome do homem acho que é Zé do Sula.
Vocês vão reconhecer ele. É um homem que anda de jumento aqui, um monte de cachorro atrás dele, né? Você sabe quem é. E aí eu fui lá em cima, porque me disseram que a casinha dele está caindo. Chega lá, eu tive a constatação que a pessoa que usou a palavra casa para aquilo ali foi muito bondosa. Literalmente, é barro e gravetos. Na hora que eu fui, estava respingando um pouquinho e caindo água lá dentro. Imagina nessas chuvas que estão dando aí. Quando a gente sobe um negócio desse, a gente vê uma realidade dessa, a gente, meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não tenho problema. Minha casa está com infiltraçãozinha nesse inverno aí, eu dei graças a Deus, meu Pai, que eu tenho uma casa. E eu tenho uma infiltraçãozinha que está melando um pouquinho lá do forro lá de casa. Mas esse cara que dorme pingando água em cima dele. Às vezes a gente reclama, a gente tem problemas gigantes, porque a gente não anda. A gente anda na nossa vida e sempre a mesma rotina. De manhã eu vou para a academia, eu volto, vou para o trabalho, e sempre o mesmo percurso, as mesmas narrativas, os mesmos encontros, as mesmas pessoas, os mesmos ambientes. Talvez você tenha que sofrer esse choque de realidade, começar a pisar em regiões marginalizadas aqui na nossa região, para que você se dê conta e comece a dizer, Deus, eu não tenho problema. Muito obrigado pelo que eu tenho, pela minha família. Ontem tinham pessoas chorando porque o Fortaleza perdeu. Glória a Deus por isso. Até o Gui está aqui na frente, com uma camisa muito linda. E eu fico assim, pessoas tristes, por conta do futebol. Paixão, é claro, eu respeito, fico triste também. Meu time perde. Mas a grande pergunta, talvez isso seja um mosquito. Você está coando um mosquito, está ficando triste com o seu time. Como é que está a sua família? Pergunta para a pessoa do seu lado, como está a sua família? Será que seu casamento está em crise? Qual foi a última vez que você chorou por isso? Qual a última vez que você ficou triste porque seu pai e sua mãe ainda não conhecem Jesus? Qual foi a última vez que o seu coração pesou porque seus filhos, seus colegas de trabalho não estão querendo conhecer Jesus? Isso é camelo. E está passando desapercebido pela igreja do Senhor. E a gente se preocupando com coisas menores. Se preocupando com parede de igreja. A gente se preocupando com problemas menores na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Como está a tua casa? Qual a paz que está lá? Se preocupa com isso. Em nome de Jesus. Não sei se você percebeu. Mas lembra disso. A maioria dos jogadores termina aquele jogo ali tão de boa. O salário dele está na conta. E você sofrendo aí por conta dessas coisas. Se pergunta, quais as lembranças familiares que as pessoas terão de você? Esses dias eu estava pensando, meu Deus, meu filho tem 7, o outro tem 2. Daqui um dia o Gabrielzinho vai ter 18, vai querer morar em Fortaleza, estudar lá. Eu não vou ter mais ele aqui. Perturba em casa. Não vou ter ele mais querendo me abraçar na cama. E a ficha foi caindo, meu Deus, eu tenho que aproveitar mais. Papai e mamãe, em nome de Jesus, o tempo vai voar, passar rápido. Não deixa isso voar sem que você aproveite. Aproveita seu filho, em nome de Jesus. Igreja, nós estamos num momento crucial. 2 anos de igreja. Tem alguns problemas? Tem problemas, mas aproveite isso aqui, em nome de Jesus. Esse tempo é único na sua vida. Como é que seus filhos vão lembrar de você? É a mãe que só reclama, que só expulsa, que só dá atenção ao filho na hora do carão e o resto do tempo mais nada. É essa a lembrança? Estava aconselhando um casal essa semana e a mãe dizendo justamente isso. Minha filha tem tantos anos e ela não vai ter lembranças comigo. A ficha estava caindo. Isso é um problema. A igreja não pode achar isso normal. Qual a lembrança que seu filho, seu pai, cadê os nossos adolescentes aqui? Qual a lembrança que seus pais terão da sua adolescência? Vitor Hugo levantou a mão, adolescente. Aí, tá vendo? Tá só esperando. Qual a lembrança? Júnior, graças a Deus que o Vitor Hugo saiu da adolescência dele. Que é fase complicada. É isso que você quer que seus pais lembrem de você? Só dormia. É isso? Ou você quer que sua mãe, pai, daqui a um tempo, olhe para você e diga, eu tenho toda saudade dos seus 14, 15 anos, você me ajudava tanto em casa, conversava tanto comigo, era meu parceiro, meu amigo.
Ou sua mãe e seu pai estão torcendo para isso tudo mudar. Ser cristão, meu amado, é muito sobre isso. Essa roupa não é só aqui na igreja. O reino de Deus é lá fora também. Talvez você tenha um problema gigantesco da sua família ficar triste porque você chegou em casa. Tem crente que faz isso. Infelizmente. Fala, meu Deus, graças a Deus que a irmã foi para o culto. Glória a Deus, paz aqui em casa. Quando a irmã volta, meu Deus, lá vem a zoada, lá vem a reclamação, lá vem panela voando, lá vem tudo. Talvez esse seja um problema gigantesco na sua vida. Você está perdendo o seu convívio, o seu contato, você está perdendo vida, porque está olhando para uma tela. Ou é TV ou é celular. E esse é um problema gigantesco na sua vida. Deus, Ele quer mudar isso. Em nome de Jesus. Deus quer que a gente use as nossas bocas, as nossas palavras, para também falar que a gente ama as pessoas ao nosso lado. Se há silêncio na sua casa sobre bons sentimentos, o bom cuidado, comece a quebrar isso em nome de Jesus. Isso é um problema. O silêncio é um problema. Existem problemas de verdade, talvez você está perdendo tempo com coisas pequenas. Primeira coisa, você pode não ser salvo, e esse é um problema gigantesco. E isso é o maior problema da sua vida. Pastor, eu estou sofrendo com ansiedade, é um problema. Sofro com depressão, é um problema. Sofro com escassez financeira na minha casa, é um problema gigantesco. Gigantesco. Cadê o Tiago? Só que existem problemas maiores na sua vida. Talvez a sua vida está caminhando para o precipício, para a morte eterna, e você não se deu conta disso. Lucas capítulo 12 tem um texto forte que Jesus fala a partir do verso 16. Jesus diz o seguinte: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Verso 20: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Talvez, meu querido, você é um conquistador. Júnior, daqui a 2, 3 anos eu vou ser o novo Pablo Marçal aqui do Brasil. Deus tenha misericórdia da sua vida. Talvez seja a sua meta. Vou ter apartamentos espalhados, casa de praia, um monte de coisa. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você conquiste essas coisas. Mas talvez você está perdendo a sua alma. Tudo que a gente conquistar nessa terra, meu amado, que não é do reino de Deus, que não é investindo nesse paletó espiritual, fica por aqui. Já pensou a loucura que é fazer algo, investir sua vida inteira por algo que você não vai usufruir pela eternidade, mas em contrapartida, tudo que você faz para o reino de Deus ressoará eternamente diante do Senhor. Meu querido, talvez você tenha um problema gigantesco. Sua vida se resume a diplomas, cursos, dinheiro, investimentos. Tem riqueza nessa terra, mas não é rico para com Deus. É o maior problema que você pode estar passando e nem se dá conta. Está preocupado com se vai ter alta na bolsa, se vai vender muito ou não por semana, se eu vou ter, onde é que eu vou passar minhas férias. Amém. Pense nessas coisas. Você tem que ser prudente. Vou com você, com a sua família. Mas talvez, meu querido, isso aí está tomando um lugar gigantesco na sua vida, e o problema real é a sua vida, a sua alma. Quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer com você? No seu último dia, qual será o seu destino? Talvez seu problema real seja esse. Existe um outro problema real. Você pode estar na igreja, nesse lugar, e Jesus não te conhece. Pastor, que heresia é essa? Eu estou na igreja, eu sou salvo. Você vai lembrar desse texto, Mateus capítulo 7.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem profetiza está em igreja, sim ou não? Geralmente sim. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha que crente abençoado, profetiza, expulsa demônio. E não realizamos muitos milagres? Meu Deus, que padrão de crente. Verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Olha que louco. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Talvez você tenha um problema gigantesco na sua vida e ache que não tem. Você está nesse lugar. Você serve em ministérios nesse lugar. No seu GF você ministra, você prega, você é bênção nesse lugar. E no último dia Jesus vai olhar: quem é aquele menino aí? Está na fila para entrar aqui. Conheço esse aí não. Está nem de paletó. Não está vestindo a roupa. Jesus vai olhar para alguns. Ninguém aqui dá florescer em nome de Jesus, amém? Conserta a sua vida a partir de hoje. Mas vai olhar para algumas pessoas, bênçãos em igreja, pastores de igreja, que expulsam demônios, profetizam, falam um monte de coisa, milagres e maravilhas. Eu não os conheço. Que problema gigantesco. Que problema gigantesco. Terceiro problema, real. Você pode não estar cumprindo o seu chamado em Deus. Você pode aí sim: pastor, eu sou salvo, glória a Deus, realmente eu sou lavado no sangue do Cordeiro, nasci de novo. Mas você pode ter um problema de não estar cumprindo o seu chamado. Vem para a igreja e fica confortável, sentadinho nesse lugar. E ver os outros fazerem, os outros abençoando, os outros vivendo. Não, deixa eu quietinho aqui. Meu chamado é esse, meu ministério é de poltrona. Você é o líder do ministério na Florescer, ministério das poltronas da igreja. E estou aqui, estou confortável nesse lugar. Certamente, eu não tenho dúvida disso, não tem na Bíblia, mas vai acontecer isso. Olha o que eu estou profetizando. Lá no céu, vocês vão chegar para mim: pastor, bem que tu disse. Vai ter um vídeo lá no céu. O título do vídeo é esse: olha quem você seria se você se tivesse permitido. Tenho certeza que Deus, olha, vai sentar com a gente no sofá e dizer: olha aqui, quem você seria se você tivesse aceitado o seu chamado. Meu irmão, eu espero que sinceramente não doa na sua alma, porque você vai olhar para trás: meu Deus, eu me preocupei com tanta coisa nessa vida, conquistei tanta coisa, cresci tanto, e olha a bênção que eu teria sido. Olha quantas pessoas através do meu ministério teriam sido salvas. Olha, através da minha sabedoria que o Senhor me deu, essa mente que o Senhor colocou em mim, inexplicável, quanto eu poderia ter usado para o reino e não usei para minhas coisas, para minhas lutas, para minha dificuldade. Olha o poder de lábia que eu tenho para comprar coisas, vender e ganhar dinheiro com isso, e eu poderia ter usado isso para convencer vidas do caminho, da verdade, da vida que é Jesus, e não fiz, não usei. Olha o talento que eu tinha musical, fiquei confortável, justificando, botando culpa, problema em tanta coisa. Não, é porque Jesus eu não fiz porque a minha igreja tinha parede preta. Ele vai olhar para você: sim, e aí? Qual o problema nisso? Seu chamado era pessoal. Eu tinha planos para a sua vida. Talvez tenham pessoas aqui que se preocupam com a opinião de pessoas, mas eu quero que você, a partir de hoje, se preocupe o que Deus pensa sobre você. Tem muita gente que é um problema, o que o outro pensa sobre mim. Meu Deus, estremece, não faz, não fala. Deus te colocou num trabalho específico para que você seja luz naquele lugar. Posso ouvir um amém? Não foi à toa, não é só o seu sustento. Tenha visão espiritual sobre isso. Deus te colocou na sala específica de uma faculdade para você ser luz naquele lugar. Você tem que abrir sua boca. Você tem que expressar a glória do Senhor através de você. Você pode não estar cumprindo o seu chamado. Eu acho lindo agora. Eu sou pastor de muitas ovelhas. De vez em quando eu chego num ambiente, eu vejo as ovelhas fazendo alguma coisa meio que suspeita, elas se escondem do pastor. Eu só na minha sou observador, vejo de longe, não se esconda. Já vi. Só que no meu coração fica aquilo: meu Deus, o problema não sou eu. O problema é com Deus. Deus está vendo tudo. O que me preocupa é com o que vocês fazem no secreto. A gente ministra a palavra aqui para que vocês sejam exortados e no secreto, onde Deus está vendo tudo, vocês sejam luz e reflitam a glória do Senhor naquele local, em nome de Jesus. Se Jesus te chamasse para sentar com você, estivesse do seu lado, e você o perguntasse: Jesus, quem realmente eu sou? O que é que ele falaria para você?
O problema real é esse. Jesus tivesse meu servo, isso é uma negação. Você não está dando bom testemunho. Sua família tem medo de você. As pessoas não interessam. Você é chato no trabalho. Você não é luz, não é sal, não salga, não faz diferença. Já pensou ouvir isso de Jesus? Isso sim é um problema, igreja. Isso sim é algo que você deve se preocupar. Em nome de Jesus. Como igreja, não vamos estar coando mosquito aqui, mas tem camelo na sua vida que sejam repreendidos em nome de Jesus. Dê atenção devida à sua vida. Você tem que ser luz, tem que ser sal, onde quer que você esteja. Reflita a glória do Senhor onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: seja luz. Seja luz. Seja luz. Talvez é um problema que a gente tem enfrentado, que você tem enfrentado, e não ser luz. Mas para encerrar, sabe o que realmente importa? Quero dizer pelo menos 2 pontos aqui, teriam vários. Mas sabe o que realmente importa? Primeira coisa, você está apegado demais a problemas. Pastor, está faltando coisa lá em casa. Pastor, faltou energia lá em casa. Pastor, tem doença. Pastor, tem dificuldade, a virose da mosca. Estou vomitando demais, indo no banheiro demais. Mas sabe o que é que realmente importa? Em meio às lutas da nossa vida, que são muitas, primeira coisa, nosso Deus é santo. Isso importa. Você pode ter o problema que for. Nosso Deus não muda. Ele continua sendo santo. Você pode dar o mau testemunho que for. Nosso Deus continua sendo santo. Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz: cada um deles, é um texto profético, tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Está passando por luta, por dificuldade, tem problemas? Eu tenho. Jesus diz: no mundo tereis aflições. É inerente à vida passar por problemas. Lembre-se de uma coisa: o nosso Deus não muda. 3 coisas: Ele é santo. Então entenda, Ele não erra, Ele não falha e Ele se mantém. Vamos comigo? Nosso Deus, Ele não e Ele não muda. Diante dos seus problemas, Ele continua sendo o mesmo Deus. Veio a tempestade, Ele é o mesmo Deus que vai te fazer andar sobre as águas. Veio a tribulação, Ele é o Deus que traz paz. Veio a insônia, Deus vai recuperar o seu sono. Veio o deserto, Ele vai caminhar contigo como nuvem de fogo. Vai estar ao seu lado, te aquecendo e te guardando do sol. Seja qual for a dificuldade da vida, Ele é o mesmo Deus, santo, inigualável. Nossos erros e dificuldades não vão mudar quem Deus é na nossa vida. O problema seria se o nosso Deus mudasse de acordo com a nossa atitude, mas Ele não muda. Então fique em paz. Problemas virão, mas eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem é o Senhor, a quem eu sirvo. Eu sei que de manhã Ele estará comigo. Ao deitar estará guardando a minha cama. Ele sairá com a minha casa, com a minha família. O meu Deus é santo, não muda. Ele permanece. Vai vir escassez de dinheiro, glória a Deus. Mas o meu Deus é o Senhor das riquezas. No momento certo Ele muda ou não. Continuo no aperto, mas serei fiel ao Senhor pela santidade dEle, por quem Ele é. Por isso que Deus nos chama a vivermos em santidade, igreja. Sede santo, porque eu sou santo. Não combina. O problema da igreja hoje não é cor de parede, não é iluminação, é santidade. Precisamos de homens e mulheres santos, que vivam integralmente o Evangelho, que não estiquem a roupa do Evangelho, mas que sim, percam o que for necessário para vestir essa roupa e vivam para a glória do Senhor. Nós vamos lutar enquanto igreja, vocês vão ser exortados nesse lugar, incomodados nesse lugar. Muitos deixarão de vir para esse lugar, mas serão exortados mediante a palavra do Senhor, para que você seja santo. Largue o que for necessário por amor a Cristo. Nosso problema maior é querer moldar o Evangelho
para que caibam mais pessoas, para que transborde mais. Mas no último dia Jesus vai olhar para mega igrejas aí, eu não conheço vocês. Que igreja é vocês? Esse grupinho aí que está todo mundo abraçado para entrar aqui. Isso é o que me preocupa. Sejamos santos. Segunda coisa, o que realmente importa. Nenhuma dor nessa terra, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação pode se comparar ao que ainda iremos viver com Ele. O que importa é isso. Sabe essa doença? Tem alguém doente aqui? Espero que não. Uma mão lá atrás, outra mão aqui no meio. Sabe isso? Daqui a pouco passa. Ou não. Você vai lutar contra isso. Tem pessoas que lutam contra a doença o resto da vida. Mas sabe o que importa? Realmente importa? Que nada disso vai se comparar ao que a gente vai viver com o Senhor em nome de Jesus. Romanos 8, verso 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está sofrendo? Diga misericórdia. Nada se compara. Vai vir um tempo de glória na sua vida. Talvez nessa terra, nessa vida, mas certamente da próxima não passa. Vem tempo de glória na sua vida. Você se encontrará com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E a glória que será revelada é muito maior do que todo o sofrimento que a gente passa por aqui. É problema? É luta? Certo. Não veio o milagre, não veio o carro, você está sendo perseguido, foi traído, foi abandonado. Dói. Dói demais. É problema. Mas entenda o seguinte: Deus certamente se revelará com a sua glória na nossa vida, no tempo dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Se pergunte, a última coisa, se você tem impressionado a Deus. Se você não impressiona o Senhor, Júnior, Deus é impressionável. Eu trato Deus como meu pai. O filho quer impressionar o seu papai. Esse dia eu estava deitado, um cochilo tão bom lá em casa. Chegou o Davi, 2 anos de idade. Não dá nem para ver ele passando pela cama alta. De ver só uma muleirinha passando, arrodeando. Chegou para mim com o celular na mão. Papai, consegui. Consegui o quê? Aí eu fui ver, era um joguinho no celular, que ele estava botando o triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. E conseguiu passar daquela fase. E veio mostrar quem? O pai dele. Brincando lá longe, veio mostrar o pai dele. E eu impressionado, claro. Como é que pode? Um menino desse tão inteligente. Que menino inteligente. O pai se impressiona quando o filho consegue. Deus quer que você consiga. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Deus quer que você consiga. Em nome de Jesus. Ele te chamou para algo que é seu. Avance em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, daqui a algum tempo, você chegue para o Senhor e diga: papai, eu consegui. Eu passei. Foi deserto, foi luta, foi dificuldade, foi problema, foi perseguição, foi abandono, foi escassez. Foi tudo, Deus, ao mesmo tempo, mas eu consegui, me mantive firme, forte, puro na palavra do Senhor. Se preocupe com isso, em nome de Jesus. Não se preocupe com mosquito, igreja. Tem coisas maiores de Deus para a nossa vida. Essas lutas da vida daqui a pouco passam. Viver com o Senhor é algo eterno, é algo que vai se refletir na glória, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar.